Ei galera! Hoje nós vamos falar de engenharia genética, os limites morais da engenharia genética. Vocês provavelmente acompanharam nos últimos dias aquele caso do cientista chinês que alega ter modificado geneticamente alguns embriões. E aí parece que nasceram duas menininhas gêmeas, fruto dessa modificação, e parece que também tem um menininho ainda na barriga da mãe. O DNA deles foi modificado para que eles sejam resistentes ao vírus HIV. Nesse vídeo eu não abordarei questões específicas de ética médica e ética científica. Eu abordarei o problema moral de manipular ou melhorar geneticamente seres humanos. Para isso, eu vou apresentar dois argumentos a favor da melhoria genética e 3 argumentos contra a melhoria genética, para que você possa escolher qual o seu lado nesse debate. Esse não é um debate recente. O que esse caso fez que esse debate revivasse é o fato de que o cientista chinês utilizou uma técnica que aparentemente é uma técnica mais barata em vista das outras técnicas que já existiam para modificação genética. Se chama CRISPR-Cas9 e aí poderia facilitar o acesso de algumas pessoas da população a esse tipo de procedimento. Eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo de um pessoal da biologia que explicou melhor como que funciona essa técnica para quem tiver curiosidade. E é importante a gente lembrar que neste debate nós estamos tratando das razões, se nós temos razões morais para modificar ou melhorar geneticamente, e não se nós somos obrigados a fazê-lo, porque isso é uma coisa diferente. Beleza? Então vamos para os argumentos. Argumentos em favor da melhoria genética. O argumento número 1 se chama o argumento da incapacidade. Premissa 1. Existem condições comuns à nossa espécie que podem gerar alguma desvantagem com relação às alternativas relevantes. Premissa 2. Tais desvantagens se convertem em danos para indivíduos. Há dano quando o bem-estar individual é significativamente afetado. Premissa 3. Se certas condições causam dano, há razões morais para as impedir ou reduzir os efeitos negativos. Conclusão. Logo, a melhoria genética deve ser moralmente permissível. Eu vou pular já para o segundo argumento e depois eu falo o problema dos dois, um probleminha que os dois têm, porque eles se baseiam no mesmo pressuposto. O argumento número 2 é o argumento do contínuo dano-benefício. Premissa 1. Se a incapacidade é uma desvantagem, a melhoria é uma vantagem. Premissa 2. Se temos razões para reduzir as desvantagens, por extensão, temos razões para promover as vantagens. Conclusão. Logo, melhorar ou aumentar vantagens não é errado. O principal problema desses dois argumentos é que eles colocam algumas condições comuns da espécie humana como desvantagens e outras como vantagens. E eles esquecem que algumas pessoas que têm algum certo tipo de deficiência, vamos colocar assim, deficiência congênita, né? Que poderia ser modificada pelo DNA. Eles esquecem que essas pessoas, elas se adaptam muito bem as suas deficiências e elas conseguem viver muito bem. Bom, pelo menos em grande parte dos casos. E as suas famílias também conseguem conviver muito bem com isso. Então, o principal problema desse argumento é esse: o pressuposto de que condições comuns à espécie humana são desvantagens e que as pessoas querem fugir dessas desvantagens. Agora, vou colocar aqui os argumentos contra a melhoria. Então, vamos lá. Argumento 1 é o argumento da segurança. Premissa número 1. Dado que nunca realizamos muitas manipulações genéticas, não possuímos um conhecimento completo acerca de suas implicações. Premissa número 2. As melhorias genéticas podem vir com efeitos colaterais. Premissa número 3. Não temos razões para acreditar que a vida das pessoas se tornaria mais vantajosa utilizando a manipulação genética.
Conclusão: logo, não devemos permitir a manipulação genética. O problema desse argumento é que a segurança deve ser realmente levada em conta, mas ela não é relevante para defender que a melhoria genética é imoral. A análise dos riscos-benefícios não é de natureza moral. Então vamos lá para o segundo argumento contra a melhoria genética. Argumento 2. O argumento da distribuição injusta. Premissa número 1. A manipulação genética pode ser muito cara e, consequentemente, apenas algumas pessoas poderão pagar por ela. Pessoal, eu vou abrir aqui um parênteses porque a técnica que a gente está falando, que é a CRISPR-Cas9, é uma técnica mais barata, realmente. Mas tem gente que tem dinheiro para pagar aluguel e comprar comida. Então, se essas pessoas tivessem um dinheirinho sobrando, provavelmente elas escolheriam comprar uma casa própria, talvez um carro próprio, ou talvez viajar. Elas não pensariam, isso estaria bem último na lista de prioridade delas, de modificar geneticamente os seus embriões, melhorar geneticamente os seus embriões. Premissa número 2. Uma nova desigualdade seria estabelecida, uma vez que as estratégias de manipulação genética seria injustamente distribuída. Premissa número 3. Até o momento, a desigualdade já existente na sociedade não foi corrigida. Conclusão: logo, essa é uma razão para não permitirmos a melhoria genética. Ao admitir que a melhoria genética pode ser mal distribuída, então que o problema está na distribuição, quem defende esse argumento não está indo contra a melhoria genética nela mesma. Aliás, está concordando tacitamente que a melhoria genética é boa. Então, a gente está falando que o problema é a distribuição, como tantas outras coisas na sociedade que são injustamente distribuídas e que a gente não pensa em eliminar essas coisas. A educação de qualidade é uma delas. A gente não pensa em eliminar a educação de qualidade. Pelo contrário, a gente pensa em expandir. Bom, então vamos para o terceiro argumento contra a melhoria genética. É o argumento da criança feita de mercadoria. Premissa número 1. Algumas pessoas consideram algumas características pessoais sinônimo de status social e poderiam utilizar a melhoria genética para ostentar algum tipo de status. Premissa número 2. A criança modificada geneticamente não teria um valor intrínseco, um valor nela mesma. E aqui eu vou abrir um parênteses de novo para falar que, só para esclarecer que aí o que teria valor na criança seriam as características que ela adquiriu por ter tido o seu DNA modificado. Então, por exemplo, suponhamos que alguém modificasse o DNA dos seus embriões para que o seu futuro filho fosse mais inteligente do que a média, ou mais bonito, ou tivesse algumas características físicas que ele considerasse mais relevantes. Então, o que teria valor seriam essas características, e não a criança nela mesma, e não aquele ser humano ali nele mesmo. A conclusão é: logo, não devemos incentivar a melhoria genética. O problema aqui, novamente, não reside na melhoria genética, e sim nas motivações que algumas pessoas poderiam ter para fazer melhoria genética. Então, como vocês podem ver, esses argumentos, eles incorrem no problema de que eles não atacam diretamente a melhoria genética, a manipulação genética. Eles atacam a distribuição, eles atacam as motivações. Eu não estou falando que essas coisas não são importantes. O que eu estou dizendo é que esses argumentos, eles não atacam a modificação genética, a melhoria genética nela mesma. Pessoal, eu busquei aqui apresentar apenas alguns argumentos desse debate. É um debate muito extenso, tem muitos outros argumentos, mas é só para vocês se situarem no debate e conseguirem pensar em ter uma posição, e principalmente para vocês verem como a filosofia opera em questões demandadas pela sociedade. Então, eu sei que eu prometi um vídeo sobre as 3 grandes áreas da filosofia, que são a metafísica, a teoria do conhecimento e a filosofia moral. Serão os próximos vídeos,
mas esse eu queria que vocês tivessem uma ideia melhor de como a filosofia opera na prática. Então eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar e de curtir. Um beijo e até a próxima. Tchau!